Olá, graça e paz, meu amado irmão, minha amada irmã em Cristo Jesus, tudo bem? Estamos de volta para mais um programa no Projeto Auxílio ao Mestre. O arrebatamento não ocorreu, mas estamos aguardando ainda, pode ser a qualquer momento. E estamos aqui mais uma vez com a proposta de trazer o conteúdo relacionado à Escola Bíblica Dominical, cujo tema preparado para a CPAB nesse segundo trimestre é Relacionamentos em Família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. Meu querido, esse trimestre está sendo uma bênção de Deus. Eu tenho certeza que vai agregar muito na minha vida, na minha família, na sua vida, na sua família. Nós precisamos aprender com os exemplos daqueles que vieram antes de nós e enfrentaram os mesmos problemas. Ali a Bíblia tem a receita do caminho certo a trilhar, mas ela também aponta a receita do caminho errado a não ser trilhado. Então, sabe, aquele que consegue aprender a partir dos erros cometidos por outros, ele não precisa cometer os mesmos erros. E dando continuidade a esse projeto, hoje nós estaremos estudando a lição de número 4, Ídolos na Família. Leitura bíblica encontra-se no livro de Gênesis, no capítulo 31, e em livro de Juízes, capítulo 17. Então se levantou Jacó, pondo seus filhos e as suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado e toda a sua fazenda que havia adquirido. O gado que possuía, que alcançara em Padã Arã, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. E havendo Labão ido a tosquiar as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. Então entrou Labão na tenda de Jacó e na tenda de Leia, e na tenda de ambas as servas, e não os achou. E saindo da tenda de Leia, entrou na tenda de Raquel, mas tinha tomado Raquel os ídolos e os tinha posto na albarba de um camelo, e assentara-se sobre eles. E apalpou Labão toda a tenda, e não os achou. E ela disse a seu pai: não se acenda a ira nos olhos de meu senhor, que não posso levantar-me diante da tua face, porquanto tenho o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. E havia um homem da montanha de Efraim, cujo nome era Mica. Assim, restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe. Porém, sua mãe disse: inteiramente tenho dedicado esse dinheiro da minha mão ao Senhor para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e de fundição, de sorte que agora tu tornarei a dar. Porém, ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe, e sua mãe tomou 200 moedas de prata e as deu ao ourives, o qual fez delas uma imagem de escultura e de fundição, e esteve em casa de Mica. E tinha este homem, Mica, uma casa de deuses, e fez um éfode de terafins, e consagrou a um de seus filhos, para que lhe fosse por sacerdote. Na lição de hoje, amados, nós vamos compreender o seguinte, que a idolatria, ela foi severamente proibida por Deus, mas infelizmente não foram poucas as vezes em que Israel se envolveu com esta prática. Deus não aceitou o sincretismo religioso, que era a mistura de elementos do judaísmo com os elementos do paganismo, ou seja, a adoração parcial ao Senhor e aos falsos deuses. A partir das histórias de Raquel e do ídolo do seu pai, e da história de Mica, da idolatria de Mica, nos será possível analisar este tema e identificar se em nossos lares há o
consentimento a esta prática abominável. Vale destacar que no texto lido, Jacó, ele não sabia que a sua esposa estava envolvida com a idolatria. Então isso às vezes pode ocorrer dentro do lar cristão. Alguma prática idólatra lá dentro e a pessoa não tem ciência do que está acontecendo, principalmente nesse tempo aí de isolamento social. Não estou falando de lockdown, não, isolamento social. As pessoas cada vez estão mais isoladas no seu mundo, no seu quarto, marido para um lado, esposa para o outro, filho para o outro, cada um no seu smartphone. Então, alguém pode estar envolvido com a idolatria. A idolatria, irmãos, é a veneração, dedicação a algo que não seja Deus. E Deus, ele proibiu severamente, ainda que as pessoas estivessem bem intencionadas em adorar a Deus, Deus proibiu que se fizesse imagem de escultura, porque aquilo ali seria um sincretismo religioso. Seria mistura dos elementos do paganismo com os elementos do judaísmo, tá bem? Então, a adoração nunca seria completa para Deus. A adoração seria dividida, e Deus não divide a glória dele com ninguém. É sobre isto e um pouco mais que nós vamos falar nesta lição de hoje. Os ídolos encontrados na tenda de Raquel. Como eu já acabei de falar, o marido sequer sabia da postura da mulher, tá certo? Então esse é o perigo quando não há diálogo, quando não há cumplicidade por parte do casal. O marido era sincero, era um homem de Deus que adorava o único Deus verdadeiro. E a mulher estava envolvida com elementos da idolatria. Sobre isso que nós vamos falar nesse primeiro tópico. A fuga de Jacó e sua família para a terra prometida. O distanciamento familiar às vezes se faz necessário e pode evitar muitas tragédias. No caso de Jacó, ele não usava mais de trapaças, mas seu sogro, Labão, insistia nesta prática. O convívio familiar entre ambos era muito tenso. Por isso, após anos, o Senhor o orientou a se afastar daquele ambiente e retornar à terra de seus pais. Olha que coisa interessante, irmãos. Deus é Deus que de união, Deus nos separa. Irmão, Deus separa. Deus separa sim. A Bíblia fala que há tempo de juntar e tempo de espalhar. Então, no caso ali de Jacó, meu irmão, aquele distanciamento, ele seria necessário. Por quê? Já havia anos que ele trabalhava para o seu sogro, irmãos, e havia sempre um clima de mentira, de trapaça, de engano, ou seja, ele trapaceou com Jacó várias vezes e Jacó estava sofrendo do mal que ele havia cometido antes, que ele era trapaceiro, ele tirava vantagem, ele enganava, ele mentia, então ele não usava mais destas estratégias malignas, ele aprendeu a depender de Deus. E o clima entre ele e o sogro, irmão, não era dos melhores, era um clima de hostilidade, de perseguição. Ele não tratava Jacó como se Jacó fosse o genro dele, tratava como se ele fosse um escravo. Então, aquele clima de tensão já perdurava muitos anos, das injustiças de Labão para com o seu genro, para com Jacó. Então chegou num certo ponto que não foi uma decisão de Jacó, Deus deu para ele a direção, agora junta tudo que você tem e retorna para a terra do seu pai. Ou seja, é preciso haver um distanciamento, é preciso haver uma distância para que se mantenha o respeito e um convívio familiar. E isso não foi a primeira vez que ocorreu, porque quando Jacó ele retornou para encontrar com Esaú, muito embora Esaú se mostrou muito assim favorável, receptivo com ele e a família dele, ele teve medo de Esaú. Por qual razão? Porque Jacó, irmãos, ele agora já era crente, já havia sido transformado, ele não usava mais de mentira e trapaça e engano. Porém, Esaú ainda continuava o mesmo homem, e ele poderia ter lá suas razões de preocupar. Se Esaú desse alguma investida contra Jacó, os filhos de Jacó tomasse as dores do pai
e entrasse numa briga e até mesmo matar Esaú e todos que estavam do lado dele. E Jacó não estava enganado não, porque nós conhecemos que depois desse episódio do encontro dos irmãos, os filhos de Jacó, irmãos, mataram todos os homens de uma cidade por conta do estupro que fizeram contra a irmã deles. Vocês lembram desse episódio? Então, ali, aquele convívio era um convívio perigoso. E, infelizmente, às vezes nós precisamos nos afastar um pouco do ambiente familiar, parente, cunhado, sogro, sogra e primo, e distanciar um pouco. A melhor coisa que existe é o seguinte: quem casa, quer casa. Por isso deixará o homem, pai e mãe, unir-se à sua esposa. Ou seja, a vida corre, bola para frente. Então, esse distanciamento, ele se fez necessário dele retornar para a terra do seu pai e não ficar convivendo ali mais junto com o sogro. Então, essa direção foi dada por Deus. E às vezes, irmãos, nos nossos relacionamentos familiares, é melhor a gente manter uma distância, sair do mesmo terreno. Às vezes, você mora em cima, o familiar mora embaixo. Então, às vezes, dá muito tititi, bafafá, contenda, disse-me disse. Melhor coisa, irmãos, é manter um distanciamento que seja possível conviver de forma harmoniosa e respeitosa. Foi Deus que diz que é por isso que o homem deixará pai e mãe e unir-se à sua esposa. Então, junta a tua trouxa, vai viver com a tua esposa numa distância que seja possível viver. Mas se você não tem esse problema, amém, Jacó teve esse problema. E muitos outros casais também já enfrentaram esse mesmo problema. Labão descobre o furto de seus ídolos domésticos. Embora Raquel vivesse com um homem temente a Deus, ela guardava resquícios da condição idólatra da família. Vê-se em Labão a inversão de valores. Ele se condoeu mais pela perda dos ídolos do que pela perda de parte da sua família. Labão era extremamente materialista, amante de si mesmo, egoísta e incapaz de amar os da própria casa. Você conhece alguém assim como Labão? Quando Labão se deu conta do furto dos seus ídolos, irmão, ele ficou bravo da vida, ficou irado da vida. Ele não chorou a perda das filhas, a partida das filhas de forma assim, sem despedir, sem dar um beijo, sem ter a bênção do pai, porque ele não inspirava espiritualidade nas filhas, e nem nos netos e nem no genro, tá bom, meu querido? E nós vemos ali alguns elementos que Raquel, ela era casada com Jacó, que era um homem que temia a Deus, tinha experiência com Deus verdadeiro. Mas tem coisa que não muda do dia para a noite não, irmãos. Ela guardava aqueles resquícios ainda da condição de idolatria da família. Porque até então a família dela era idólatra, assim como a família de Abraão. Então, esta família tinha resquícios de idolatria. Mas o que chama a atenção nessa família, irmãos, é um pai que atribui tanto valor às coisas e não às pessoas. Para ele, importante era o ídolo. O importante eram as suas imagens de esculturas, não era a família, tá bem? Então nós vemos aí uma família problemática. Labão, ele era extremamente materialista, amante de si mesmo, egoísta e incapaz de amar os da própria casa. Ele amava os bens, ele amava as coisas e usava as pessoas. Era uma verdadeira inversão. Nós devemos usar as coisas e amar as pessoas. Raquel usa a mentira para esconder o ídolo. Raquel guardava ressentimentos contra o pai, pois ele a tratara como moeda de troca na ocasião de seu casamento. Labão não levou em consideração a dor e a vergonha que a filha havia sofrido. Os anos se passaram e Raquel não havia esquecido a dor sofrida. Talvez por esta razão, ela tenha retribuído ao pai com o mesmo sarcasmo e mentira. Você já parou para perceber o que Raquel fez, irmãos? Na minha concepção, ela mentiu descaradamente para o pai. Mas vamos lembrar, irmão,
que Raquel, fazendo esse estudo, o Espírito Santo me fez entender, e eu acredito que foi a mão de Deus, me fez entender que ela guardava ressentimentos contra o pai. Quem lembra que o pai usou as filhas como moeda de troca? Primeiro prometeu Raquel em dar em casamento, depois ele vai dar a mais velha. E faz o genro trabalhar 14 anos para poder casar com Raquel. Então, 14 anos, ele trabalhou para pagar a dívida que ele tinha com o sogro. Então, aquele casamento foi uma moeda de troca. E Raquel, irmãos, ela ficou muito sentida, muito humilhada, frustrada, quando na noite de núpcia, quem foi entregue o casamento para Jacó não foi ela, foi a irmã. Para pensar, uma mulher noiva, virgem, sonhando, desejando casar, 7 anos de um namoro, ela se guardando pura. E no dia do casamento é entregue à irmã, que passou a ser a rival e não ela. Então ela guardou aquele ressentimento. Então ele não levou, irmãos, aí é aquele pai desumano, que não estava nem aí para a dor da filha, para as emoções, os conflitos, a rivalidade que as duas passariam a ter dali em diante. Ele não estava nem aí, ele queria fazer, era um bom negócio. Só que os anos se passaram. Raquel não esqueceu daquilo não, há um ditado que diz que quem bate esquece, mas quem apanha nunca esquece da surra levada. Raquel, ela não se esqueceu da humilhação, da vergonha e do sofrimento. E a gente percebe isso quando o Jacó vai falar com ela, que fala que ele trabalhou, que por 10 vezes o pai dela mudou o salário. Ele dialogou com as esposas, ele foi ter com elas, ele não tomou uma decisão assim. Deus havia falado com ele e ele conversou com as esposas. Aí o que elas disseram? Que herança há com o nosso pai? O nosso pai nos trata como estrangeiras, como se fossem até escravas. Ele nos negou a nossa herança. E agora Deus tomou tudo que era do nosso pai e nos deu de volta. Ou seja, havia sim um ressentimento por parte dela, principalmente por parte de Raquel. Ela não havia esquecido. E quando o pai entrou dentro da tenda dela, ela sentou em cima do ídolo dele. Eu não sei se ela era idólatra, ou se ela queria se vingar do pai, apurrinhando o pai, e usou de um certo sarcasmo. Falei, não, pode procurar aí, parecendo Elias. Não, grava lá mais alto, quem sabe ele está ocupado, está de férias. Ele falou, pai, pode procurar aí. Agora, só tem uma coisa, eu não posso levantar aqui, eu estou menstruada. Isso eu sabe que o nosso costume, a mulher contar nesses dias, ela não pode ter contato com o homem, quem tiver contato com ela também fica contaminado. Então, e ela estava sentada em cima, irmãos, ela fez, parece que com ar de sarcasmo, ela devolveu para ele a ofensa que ela teve e a humilhação, porque o que era importante para ele era isso. Ele não se importou com as filhas, não se importou com os netos, não se importou de ter perdido esse. Para ele, o que ele sentiu, a razão dele ter ido lá foi por causa dos ídolos, e ela foi para apurrinhar e alfinetar e dar a ele a dor pelo que ele fez com ela, ela foi e tirou algo dele. Ele tirou algo dela quando mais nova e ela também tirou algo dele. Então o que eu vejo ali é o ressentimento. É uma filha que guardou mágoa do pai, é um pai que não valorizava as filhas e usava as filhas como moeda de troca. Infelizmente, poderíamos falar de vários problemas relacionados a esta família. Um santuário de deuses na casa de Mica. Nós observamos aqui, irmão, nessa história lá do livro de Juízes envolvendo Mica e a sua mãe, é tudo invertido, irmãos. É uma verdadeira inversão de valores. O filho era ladrão, a mãe permissiva, a mãe dá um presente para o filho, que era um presente grego, que é uma imagem de escultura, consagrado ao Senhor, que Deus nunca mandou fazer aquele tipo de imagem, era contra a lei de Deus. A mãe resolve premiar o filho, que era ladrão, que deveria ter dado uma reprimida nele, corrigido ele, denunciado, e depois ele vai e consagra o filho dele, o neto da mãe, para ser sacerdote. Ele compra vários outros deuses. Uma história aqui terrível de idolatria. Era uma miscigenação, uma mistura
de elementos do judaísmo com elementos do paganismo. E Deus nunca aceitou isso, Deus nunca aprovou isso, tá, meu amado? A idolatria e o caráter antiético de Mica. Tudo é invertido nessa história. O filho rouba a própria mãe e é louvado por ela. Com a parte do dinheiro restituído, a mãe fez um ídolo e o deu ao filho. Resumindo, o filho era o malvado favorito da mamãe e ela era a mãezona liberal. Um lar assim, onde a regra é nunca contrariar o filho, este se torna o objeto da adoração dos pais. O que eu vejo aqui era uma mãe que não era amor pelo filho, é uma mãe que tinha veneração. Isso ali já não era um amor maternal, isso ali era uma idolatria. A mãe descobre que o filho é ladrão. Ele roubou as moedas. E só devolveu porque a mãe começou a amaldiçoar todos os dias o ladrão. E ele, supersticioso, não é que temia a Deus e nem os mandamentos de Deus. Ele tinha medo, ele era supersticioso. Então o que ele decide? Vou devolver o dinheiro. Olha, mãe, eu peguei o dinheiro, eu roubei e aqui eu estou devolvendo porque eu estou com medo dessas pragas que só está lançando aí sobre o ladrão. E em vez da mãe dar uma reprimenda nele, dar um tapa no pé do orelho, um tapa-canoa daquele bem dado, irmão, como as mães faziam, minha mãe não era da área do direito. Ela me apresentou a vara da infância, irmãos. Vara de goiaba, vara de abacate, vara daquela de corrigir a gente, vara de marmelo, irmãos. E aquilo, quando batia, levantava aquele calombo. Minha mãe apresentou para mim a vara da infância. Faltou ela chamar o filho no curé, irmão, falar umas verdades. Rapaz, tu é um sem vergonha, tu é um mentiroso, tu é um corrompido, tu é um deturpado. Você não tem temor de Deus, você rouba a própria mãe, meu filho. Que educação é essa que eu te dei? Onde foi que eu errei? Ela deveria ter falado umas verdades. Sabe o que a mãe faz? A mãe louva o filho. Oh, meu filho, que bom que você devolveu o dinheirinho. Eu vou pegar a parte disso aqui. Fez um ídolo. Com a parte daquelas pratas, das 1.100 moedas, ela pegou 200 e fez uma imagem de escultura e deu para o filho, irmão. Que família mais problemática. Ela tinha uma verdadeira idolatria pelo filho. Isso não era amor. A idolatria impede a gente de ver os defeitos no filho. Se você não corrige o seu filho, não disciplina o seu filho, se você não usa a vara para disciplinar o teu filho, eu quero te dizer, não é amor não, você tem a idolatria. Você está tratando ele como se ele fosse um pequeno Deus, passando a mão na cabeça dele. E nesse período que nós estamos vivendo aí de violência nas escolas, quantos pais estão apoiando os erros dos filhos? Porque quando a professora, na minha época, uma professora falasse que eu fiz bagunça na sala de aula, que eu levantei a voz para ela, primeiro ela me batia lá na escola com a palmatória, puxava a orelha e deixava de castigo, escrevia no bilhetinho. Aprontou na sala de aula, em casa eu tomava uma surra. Hoje não, os meninos ameaçam professor, quase mata professor dentro de aula e os pais ficam do lado do bandido que tem dentro de casa. Então isso não é amor, isso é idolatria. Ela tratou o filho como se fosse aquele desenho, né? Meu malvado favorito. Era o filhinho da mamãe, malvado, sem vergonha, ladrão, pervertido, desonesto, trapaceiro, mas era o filhinho da mamãe. E a mamãe era o quê? A mãezona liberal, que estava educando o filho para morar no inferno. Então, em um lar assim, meu irmão, onde a regra é nunca contrariar o filho, esse acaba se tornando, então, o objeto da adoração dos pais. Antes de Mica entrar pelo caminho da idolatria, a mãe já o idolatrava. A abominação de Mica. Antes de abraçar a idolatria, Mica já havia quebrado outros mandamentos, tais como não roubarás, honrar pai e mãe. Seu caráter foi influenciado pela permissividade da mãe quanto à sua criação. Após dar-lhe um ídolo de presente, o filho se enveredou de vez pela idolatria. A estrutura familiar em Israel nesse período era degradante.
Que coisa mais terrível, irmãos. Aí a gente fala, nossa, o Mica entrou pelo caminho da idolatria por causa da mãe dele. Mas vamos analisar aqui o texto, irmãos. Antes dele entrar pelo caminho da idolatria, incentivado pela mãe, nós vamos ver alguns problemas nesse rapaz, irmãos. Primeiro, ele quebrou o mandamento não roubarás. Ele roubou a própria mãe. Honra pai e mãe. É um filho que não acrescentou nada para a mãe. Nunca abençoou a mãe. Ele roubava. Mano, tem um monte de filho assim hoje, que a mãe é aposentada e as filhas estão lá com 4, 5 filhos com um pai diferente, comendo da aposentadoria da mãe, que criou os filhos com dificuldade. Agora que ela poderia estar usufruindo da aposentadoria e descansar, está ela criando os netos com aqueles marmanjos dentro de casa que não sabe o que é trabalho. Então, meu amado, a Bíblia fala, não roubarás, honra pai e mãe. Mica já tinha feito esses dois aí, quebrado esses 2 mandamentos. E quando, meu amado, um abismo chama outro abismo. O caráter de Mica, irmãos, tudo me leva a crer que era um caráter deturpado em virtude da criação permissiva da mãe. A mãe deveria ter dado uma reprimenda no filho. Ela deveria ter dado, nem que seja um tapa-canoa no pé da orelha dele para ele virar homem, irmão. Mas a mãe era o quê? Permissiva quanto à criação. Então, na verdade, ela estava criando uma serpente, que mais cedo ou mais tarde, um dia, iria picá-la. E foi o que aconteceu. E ao invés dela punir o infrator, ela vai premiar ainda o cidadão. Então nós vemos aí da parte dele a abominação. A mãe deu para ele o quê? Um ídolo de presente. Agora, o que esperar de um cidadão desse? Que rouba da própria mãe, que não honra nem o pai nem a mãe, nunca acrescentou nada para a mãe. Meu amado, então a pessoa que entra por esse caminho, que não tem a visão de abençoar o pai, não tem a visão de abençoar as pessoas, meu amado, ele vai ser um pervertido. Ele vai ser um pervertido. Depois que ele ganhou aquele presente da mãe, aí você vai ver que a casa dele se tornou uma casa de ídolos, uma casa de idolatria. Então nós percebemos esse período em Israel. O livro de Juízes é conhecido também, muitos afirmam, Antônio Gilberto dizia, que era o período das derrotas e fracassos de Israel. Só fala das derrotas, só fala dos fracassos de Israel. Então foi um período onde a estrutura familiar, meu irmão, ela estava o quê? Era degradante, as famílias estavam desestruturadas e havia uma verdadeira inversão de valores e cada um fazia aquilo que achava e julgava ser reto aos seus próprios olhos. Mica tinha uma casa de deuses. Em Mica, vemos a normatização gradativa da idolatria no lar. A mãe introduziu esta prática na família. O filho adquiriu mais ídolos para si e, por fim, até o neto se envolveu com isso. Quando os maus exemplos vêm dos pais, os filhos terão maior probabilidade de abraçar tais condutas, deixando o legado de maldição para as gerações seguintes. Meu amado, não existe maldição sem causa, tá bem? O que nós vemos em Mica ali? A normatização gradativa da idolatria no lar. Veja só, a mãe, como eu já disse, o comportamento dela era de uma mãe idólatra. Ela não corrigia o filho, não exortava o filho, não confrontava o filho e passava a mão na cabeça de um marmanjo ladrão, sem vergonha, que tinha coragem de roubar da própria mãe. Se ele fazia isso com a mãe, imagina com as outras pessoas. Então isso se tornou uma coisa normal. Meu irmão, o pecado continua sendo pecado, mesmo que todos vinham passar pela normatividade. Não, isso não tem problema não. Não tem problema, não tem pecado. Jesus só quer o coração. Não, meu irmão, tinha sim problema grave. Entendeu? Nós vemos aí a normatização gradativa. Isso não se deu do dia para a noite não, meu irmão. Isso foi parte da criação que a mãe deu para esse rapaz. Nunca ter exortado, nunca ter chamado a atenção. Faltou uma bela vara da infância que a mãe apresentasse para ele. Faltou corrigir. Depois que a mãe deu para ele aquele ídolo, irmão, ele adquiriu vários outros para si e depois colocou o próprio filho. Aí a maldição agora veio da mãe,
que deu para o filho que passa para o filho dele, para o neto dela, e ali ficaria um legado agora de maldição para as gerações seguintes, meu amado. Meu irmão, a casa de Mica era realmente uma casa problemática. Então, nesse período, foi um período de trevas em Israel. Israel se envolveu com a idolatria. E o que é pior, eles colocavam Deus no meio disso. Fazia aqueles ídolos, imagens de escultura, dizendo que estava adorando a Deus, e Deus nunca permitiu aquilo, irmãos. Aquilo era uma adoração parcial. Uma parte adorava a Deus e uma outra parte adorava os demônios, falsos deuses, e Deus não divide a glória dele com ninguém. Então Mica, ele tinha uma casa de deuses porque ele não tinha Deus morando no seu coração. Quem tem Deus reinando no seu coração, meu amado, ele não precisa usar de subterfúgios para conquistar as coisas e para ter as coisas, porque o que dará o homem a Deus se ele perder a sua alma? Que valerá o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que valor que ele vai dar pelo resgate da sua alma? A idolatria dentro dos lares. Você vai me dizer, irmão Mauro, aqui em casa a gente não tem imagem de Oxum, Oxóssi, Iemanjá, Pombagira, Preto Velho, Tranca-Rua, não tem imagem de santos aqui, de Maria, de Paulo, não tem, aqui em casa não tem idolatria. Mas eu te disse que a idolatria ela tem várias formas, irmãos. No caso da mãe de Mica, ela tinha um comportamento de idolatria para com o filho. Então nós vamos analisar, será que dentro do nosso lar a idolatria ela está presente também? A nossa sociedade, ela tem sim a idolatria, ela tomou uma nova característica, tá bem? Assim como a feitiçaria antiga é o narcotráfico moderno, ou seja, as drogas, os vícios, é a feitiçaria moderna. Então na pós-modernidade, este mal ainda está presente e dentro dos lares de muitos crentes. Eu preciso vigiar para que esta prática não esteja uma realidade dentro do meu lar. Os ídolos domésticos dos tempos atuais. Paulo refutou abertamente a prática da idolatria do seu tempo, mas hoje ela se apresenta de forma mais sutil e velada. Ela pode ser identificada no apego excessivo para com o filho, no valor que se atribui aos bens, no culto que se presta ao corpo, na excessiva busca por aprovação nas redes sociais e de tantas outras formas. E você achando que a idolatria é somente para os tempos bíblicos. Paulo, irmãos, ele refutou esta prática da idolatria do seu tempo. E a Bíblia fala que os idólatras não herdarão o reino dos céus, tá bem? Então nós precisamos entender, fazer uma conexão, fazer uma análise, porque a Bíblia fala que nada há de novo debaixo do céu. Será que nossa geração, na pós-modernidade, não tem mais os seus ídolos, não está mais envolvida com a idolatria, a palavra de Deus? Ela perdeu a sua eficácia porque isso não faz parte da nossa realidade? Aí é que está o problema. A idolatria na pós-modernidade, irmãos, nós podemos identificar, por exemplo, no apego excessivo para com o filho. Como o caso da mãe de Mica. Ela era o quê? Ela tinha uma verdadeira obsessão, idolatria pelo filho. Não, professora, não pode chamar chamar a atenção do meu menininho, não. Esse bilhetinho aqui, quem que ela tá achando que ela é para tratar o meu filho desta forma? Pode botar o meu filho de castigo, para poder ir lá na reunião. Eu vou lá meter o dedo na cara dessa professora. Eu vou lá, irmão, isso é idolatria. O filhinho da mamãe nunca mente, o filhinho da mamãe nunca está errado. Na escola dominical, o menino é um verdadeiro diabo dentro da sala de aula. Na igreja, o menino perturba o culto e a mãe nem se mexe. Se alguém for chamar a atenção, ela apela ainda. Isso é idolatria com o filho, irmão. Isso não é amor, não. Isso é idolatria, é um apego excessivo. Isso não é amor, não. Isso aí, meu amado, é uma idolatria. A idolatria também, ela pode ser vista no valor que se atribui aos bens. Tem gente que tem idolatria com celular, irmão. Tem gente que não pode pegar, não. Pode faltar remédio pro filho, pode faltar comida na casa. É aquela pessoa que anda no luxo e padece o bucho.
Então, é o valor que se atribui aos bens. As pessoas, tudo para ela é dinheiro, tudo para ela é trabalho. Então isso também é uma idolatria, tá certo? O culto ao corpo. Há pessoas que vivem em função da aparência, irmãos. Academia, é uma caminhada. Eu não estou dizendo, irmão, que a gente não possa fazer uma academia, a gente não possa fazer um exercício, mas aquele culto obsessivo ao corpo, nós estamos inseridos dentro de uma sociedade hedonista, irmãos. Uma sociedade que vive em prol do prazer. O prazer, o aqui e o agora. O importante é ser feliz. O importante é ter prazer. Então nós estamos dentro dessa sociedade hedonista e o culto ao corpo, a mídia estabelece padrões de beleza, onde a beleza é naquelas mulheres raquíticas, magras, feias, que você nunca viu um esqueleto humano daquele. Então as pessoas, elas buscam estes referenciais de beleza. Eu queria ter o cabelo de fulano, eu queria ter o corpo de Beltrano, eu queria ser... E a pessoa vê o quê? Um verdadeiro culto ao corpo, irmãos. É verdade que a gente tem que cuidar do nosso corpo, mas o excesso para com o corpo pode se constituir um culto, uma veneração, uma adoração, uma idolatria para com o corpo. E nós vemos também, nos tempos da comunicação das redes sociais, Instagram, Telegram, Facebook e tantas outras mídias de comunicação em massa, aquela busca excessiva pela aprovação nas redes sociais. Faz-se tudo para ter visualização, curtição, para ter visibilidade, irmão. Isso é uma idolatria. As pessoas dão valor demais a isso, passam quase que 24 horas, acordam pela madrugada nas redes sociais, sempre preocupando em cativar o seu público, agradar o seu público e não falar a verdade que as pessoas precisam ouvir. Então nós poderíamos falar de tantas outras formas de idolatria moderna que nós temos aí. Muda a forma, mas a essência é a mesma, é idolatria moderna. Identificando os ídolos modernos dentro dos lares. A tecnologia da comunicação propiciou inúmeras possibilidades e vantagens, mas, por se tratar de uma ferramenta usada pelas massas, há nelas inúmeros perigos. Ela potencializa nas pessoas a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. E isto independe da fé, da posição social ou do grau de instrução. Um grande vício que nós temos nos nossos dias é relacionado à tecnologia da comunicação. Trouxe muitas vantagens. Irmãos, eu não vou falar que a internet é do diabo, que o Facebook é do diabo, que o Instagram e o YouTube é do diabo, porque eu ocupo espaço nas redes sociais também. Então, ela não é nem boa e nem má. O problema é quem usa as redes sociais. As redes sociais é como Deus dissesse: eu coloco diante de ti a bênção e a maldição, e a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. Ou seja, nas redes sociais tem muita coisa boa. Tem muitos homens de Deus pregando, tem muitos cursos, muitas coisas nós pegamos de informação. É muito bom. Agora, o problema, irmãos, que dentro dessas redes sociais, existem pessoas mal intencionadas, pessoas pervertidas, psicopatas, pedófilos, estupradores, adúlteros. Então, existe todo tipo de pessoa, porque é uma ferramenta usada pelas massas. Então, todos os comportamentos humanos serão reproduzidos ali, com suas filosofias, com as suas ideologias e os seus perigos. As redes sociais, irmãos, ela tem uma tendência, por ser usada por massa, de potencializar as três áreas de tentação do homem: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Há um apelo muito grande da sexualidade, da pornografia, da imoralidade, da perversão de homem com homem, mulher com mulher. Há um apelo muito grande. Muitos casamentos já terminaram
por conta do uso inadequado das redes sociais. Eu não vou dizer, o diabo nas redes sociais, não, meu irmão, o diabo tá, às vezes é na mente da pessoa e no coração. Agora, há páginas, irmãos, que são perigosas. Por que em vez de escolher páginas de bênção, você vai nas páginas de maldição? Por que escolher canais que edificam, você vai em canais que vão mexer com a sua libido, com o seu desejo, com a sua fantasia sexual? Então nós precisamos ver que o smartphone, meu amado, conforme nós temos, isso aqui pode ser um objeto de idolatria, porque a gente fica sem ler Bíblia, a gente perde culto, e muitos de nós ficam aqui, escravo disso aqui, sendo dominado por um smartphone, porque aqui tem um mundo de possibilidade de acessos, de informação, de contato, de relacionamentos até extraconjugal, adultério virtual, pornografia virtual. É terrível isso aqui, meu irmão. Isso aqui está presente nos nossos lares. Aí não independe do sexo, independe da fé, da posição social, da instrução das pessoas, porque todos estão sujeitos a se tornarem escravos, ter isto como um ídolo que você presta culto. A gente já acorda com isso do nosso lado, a gente dorme com esse negócio do nosso lado, irmão. Eu falo pela minha experiência pessoal, eu não vou jogar pedra no telhado dos outros, não, meu irmão. Se a gente não vigiar, a gente fica escravo disso aqui. Isso daqui, meu irmão, a gente precisa identificar os ídolos modernos dentro dos nossos lares, que vai atrapalhar o casamento, vai atrapalhar a vida dos filhos, vai matar o ministério de tantas pessoas. Mas o problema não é o smartphone, o problema é quem usa o smartphone e quais são os seus formadores de opinião nas redes sociais. Precisamos reagir contra os inimigos da família. Jacó sequer sabia que sua esposa estava envolvida com idolatria. O mesmo ocorre hoje. Em muitos lares, os pais sequer sabem quais são os amigos e formadores de opinião dos seus filhos. Em muitas famílias impera o isolamento social, ou seja, cada um no seu quarto. Os pais não se envolvem com os filhos, o casal não tem mais diálogo. Se não houver mudanças, um dia esta casa vai cair. E a mais pura verdade, irmão. A gente tem que ter bom senso e humildade para averiguar os possíveis perigos da prática da idolatria na nossa família. É verdade que lá na sua casa não tem aquela imagem de Oxum, Oxóssi, de virgem tal, do santo tal. Talvez não tenha isso, mas tem a televisão, tem o smartphone, tem internet, o amor exacerbado para com os filhos, o apego para com os filhos, o valor que se atribui às coisas. Então existem várias outras formas de idolatria que nos cercam a todo instante, irmãos. Idolatria para com o corpo, a idolatria por ser aprovado. O medo de muita gente é ser cancelado nas redes sociais, das pessoas começar a anular a inscrição e abandonar aquela pessoa. Seu medo maior nesse mundo virtual não é mais o medo de pecar contra Deus, de fazer o que é mal aos olhos do Senhor, de deixar o pai e a mãe envergonhados. As pessoas estão perdendo a decência, estão perdendo a vergonha na cara. Elas estão passando a temer, meu irmão, coisas subjetivas, coisas... Vem cá. Ninguém vai curtir meus vídeos, ninguém vai dar o like, eles vão me isolar, vão me cancelar. Meu irmão, tem gente que tem mais medo de ser cancelado nas redes sociais do que medo do inferno, irmão. Porque para eles o inferno não existe. E ser cancelado nas redes sociais é uma realidade para muitas pessoas. Então, nós precisamos entender que em muitos lares, irmãos, está acontecendo semelhante que foi o lar de Jacó. Jacó falou, não tem aqui em casa, aqui na minha casa não tem ninguém idólatra, não. Aqui não tem ninguém que adora ir demais. Se tiver aqui, pode matar. Pode matar. E meu irmão, e a esposa dele estava envolvida com a idolatria, Raquel. E ele não sabia. Quantos pais são assim? Quantos maridos são assim? Quantas esposas são assim? Desinformado, não sabe quais são os amigos dos filhos,
Quais são os formadores de opinião? Aqui em casa mesmo estabeleci regra, meu amado. Não tem negócio de joguinho aqui na minha casa, não. Falei, ó, aqui não, se quiser conviver comigo, esse negócio de ficar para dentro do quarto com a luz apagada e com um joguinho, não, aqui não. Você vai me respeitar dentro da minha casa, estabeleci regra. Eu tiro a internet a partir de 7 horas da noite, não tem mais internet aqui. Eu tiro o roteador da sala, porque meus meninos estavam acordando de madrugada, tá ficando em rede social, em joguinho, irmão. E então a gente teve que impor limites, porque isso é o quê? Vai minando a vida espiritual dele, porque eles cantam na igreja, servem a Deus. Então a gente que é pai, a gente tem hora que tem que agir com pulso, tá bem? A gente não pode ficar alheio, diferente. Quem é a que faz a cabeça do seu menino? Quais são os formadores de opinião? Você sabe? Por que ele está tendo aquelas ideias, aquelas preferências, aquele gosto, jeitinho, de trejeito de andar, de falar e vestir? Pai e a mãe tem que estar atento. Aí nós vemos o quê? Cada um agora dentro do seu quarto. Dá um presente para um smartphone para o outro, tudo caro, e cada um fica lá no silêncio. Oh, minha casa tem uma paz, ninguém briga. Na casa tem paz, porque todo mundo tá escravo. Todo mundo está escravo, idólatra, com rede social, com joguinhos, com smartphone, irmão. As pessoas, Satanás não precisa mais matar os nossos filhos lá fora no pecado. Ele consegue matar os nossos filhos dentro de casa, dentro do quarto, sem ir para a rua. Ele consegue denegrir, corromper, deturpar a imagem de Deus e o propósito de Deus para a vida dos seus filhos, para a vida do casal. Então os pais, o que acontece? Os pais não se envolvem mais com a vida dos filhos, não vão lá procurar saber quais são as companhias, as amizades, formadores de opinião e os gostos do filho. Não há mais diálogo. Se não houver mudança, o que vai acontecer? A casa vai cair. E amanhã o pai, vão orar porque o diabo está furioso com o meu filho, que não quer vir mais para a igreja. O diabo está furioso no meu casamento, que o meu marido não está mais me procurando. O diabo está furioso. Meu irmão, não é o diabo furioso, não. Você deu brecha. Demos brecha. Semelhante novamente a Jacó. A idolatria e o mal estava dentro da casa dele, no seio da família, e ele não sabia do que estava passando. Meu amado, encerramos aqui a nossa ministração. A minha oração para que o Espírito de Deus venha completar aquilo que nós não conseguimos em virtude da nossa limitação. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por mais esta oportunidade de lermos a Tua palavra e aprendermos a Tua palavra. A Ti toda a honra, toda a glória e todo louvor. Ensina-nos, ó Pai, a perceber, discernir a idolatria dentro dos nossos lares, o apego excessivo para com o filho, o valor que se atribui às coisas, a luta incessante pela aprovação e o culto ao corpo, meu Pai. Guarda os nossos filhos, guarda nosso casamento, guarda a nossa família, guarda a nossa igreja, a família do nosso pastor. Meu Deus, sê conosco, dá-nos a Tua bênção e a Tua proteção. Assim te pedimos, agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Fique na paz e até a próxima oportunidade. Em caso de arrebatamento, eu já disse, eu não estarei aqui para ministrar a próxima lição. Em caso de arrebatamento, eu tenho a certeza, eu encontro com você por sobre as nuvens. Fique na paz, Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus.